Olá, crianças! Estou de volta para dar as instruções para a aula de integradas. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nos textos que nós iremos trabalhar e nas explicações que eu fornecerei de acordo com o conteúdo. Então, vamos acompanhar comigo. Vamos aí analisar os textinhos, tá? Então, separe aí o seu texto intitulado Os Três Poderes. É uma folhinha aí, na verdade são duas folhinhas, e nós vamos trabalhar também com um livro didático, tá? Na página 51. Os três poderes. Os poderes políticos de um país democrático devem ser independentes e harmônicos entre si. Quando pensamos na estrutura e organização do Estado, encontramos três poderes políticos. Que poderes são esses? São esses: executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Então, vamos ver qual é a função de cada um desses poderes. Poder executivo é destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Olha só, nós moramos no Brasil. Então, quem será que está no poder executivo? Pensando aí no nosso país, no Brasil. Bom, nele está a presidência da República, os ministérios, as secretarias da presidência, os órgãos da administração pública e os conselhos de políticas públicas. Então, olha o poder executivo. Decide e propõe planos de ação, de administração e de fiscalização de diversos programas, a fim de garantir a qualidade e a eficácia. No município, né, vocês já aprenderam o que é município? É a cidade, né? Então, a cidade, juntamente com a zona rural, que está dentro daquele limite, tá? No município, este poder é representado pelo prefeito e no estado pelo governador. Então, olha só, as principais figuras do poder executivo está. Nós pensamos em termos de cidade, do município, né, de Batatais. Então, aí seriam quem? O nosso prefeito, né? Vice-prefeito. Bem, o poder legislativo, tá? Além de elaborar leis que regerão a sociedade, também fiscaliza o poder executivo. É o poder que estabelece as leis de um país, por isso que se chama legislativo, tá? Composto pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara de Deputados, Senado, parlamentos, assembleias, cuja atribuição central é de propor leis destinadas a conduzir a vida do país e de seus cidadãos, tá? Então, para nós vivermos, né, de uma forma adequada, é necessário que o país, né, que as cidades, que os estados tenham leis que vigorem, né? Cada um não pode viver de acordo com sua própria vontade, fazer o que quer, da forma que quer, quando bem quer. Então, é por isso que existe o poder legislativo, para que ele possa elaborar, ou seja, criar leis, né, que vão fazer com que a sociedade aí possa viver de uma melhor forma. Já pensou? Se pensa aí no nosso Brasilzão, né? Se cada um fosse agir da maneira que achasse correto, né? Da maneira que achasse correta, como é que será que estaria, né? Com tantas leis, né? Muitas vezes nós nos deparamos com coisas que não deveriam estar acontecendo. Imaginem se as leis não existissem, né? Bom, temos também o poder judiciário. Atua no cumprimento das leis. Bem, não adianta simplesmente criar, elaborar leis.
é importante que se faça cumprir essas leis. Quem é que é o responsável por fazer cumprir essas leis? É o Poder Judiciário. É o poder que julga as causas conforme a Constituição do Estado. É formado, olha só quem forma o Poder Judiciário: juízes, promotores de justiça, desembargadores e ministros. E é representado por tribunais, tá? Tem a função de quê? Olha, a função do Poder Judiciário: aplicar leis, julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo dessa forma a Constituição do país, tá? No nosso livro de integradas, tem aí um pequeno texto que vocês vão ler comigo agora e acredito eu que ficará bem mais fácil a compreensão. Mas o importante é que vocês saibam que existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, né? O executivo já vem aí da palavra executar, está aí na figura do presidente, né, dos ministros, do prefeito, do governador. Então, eles fazem parte do poder executivo. O legislativo, né, já está voltado aí para a questão das leis, da elaboração, criação de leis, né, para a sociedade, né? E o judiciário, né, está relacionado à justiça. Então, essas leis que foram criadas pelo poder legislativo precisam ser aplicadas, precisa, assim, se fazer cumprir as leis, né? Então, vamos aí, pegue o livro de integradas e abra na página 51. Então, nós vamos aí dando continuidade, né, ao último pontinho que nós estudamos. Então, vamos ler um pouquinho. Tanto a área urbana quanto a área rural, ou seja, tanto o município, né, a área urbana, a cidade, e a área rural, desculpa, gente, chácaras, sítios e fazendas, né, então, juntando tudo, né, forma o quê? O município. Então, tanto a área urbana quanto a área rural estão sob responsabilidade dos governantes dos municípios. Então, quem é a autoridade, ou seja, o governante do nosso município? Prefeito, né? É na área urbana, ou seja, na parte da cidade, né, que se localiza a sede do município, onde ficam a prefeitura e a Câmara Municipal, tá? Então, lá no centro da cidade, né, aqui de Batatais, nós podemos encontrar aí a prefeitura, tá? E no quarteirão de cima, né, a Câmara, ou vice-versa, né? Elas ficam próximas ali uma da outra. Bom, os cargos de prefeito e de vereador são ocupados por representantes eleitos pela população a cada 4 anos. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando mais em termos de município, tá? Da nossa cidade aí, de Batatais, envolvendo a zona rural também. Então, de que forma foi constituído, né, o poder aí executivo, né? Seria o prefeito, o vice-prefeito. Por meio da eleição, por meio do voto, tá? Das pessoas. Então, não é simplesmente alguém que decide que o Juninho Gaspar Gomes, o Juninho do Pão de Queijo e o doutor Ricardinho seriam prefeito e vice-prefeito. Não. Foi uma grande parcela da população, né? Um número grande de eleitores que, através do voto, escolheram, né, os dois para fazerem parte aí, né, estarem na figura de poder executivo, tá? Na figura de prefeito e vice-prefeito, tá? Então, vamos ver aí. É importante que você se lembre que esse cargo de prefeito e vice-prefeito pode ser renovado a cada 4 anos,
tá? Então, de 4 em 4 anos acontecem as eleições municipais. Então, vamos lá. Veja a seguir uma explicação sobre os 3 poderes relacionados à administração pública. Então, vamos ver. Da mesma forma, quando falamos, naquele primeiro texto, nós falamos sobre Brasil, sobre o nosso país, né? Mas agora nós estamos falando sobre o nosso município, tá? Nossa cidade de Batatais, envolvendo aí a área rural, né? Que está aqui no limite, nosso município, né? Então, engloba aí Batatais, as chácaras, os sítios e as fazendas aqui no entorno da nossa cidade. Então, vamos ver qual é a explicação sobre os 3 poderes, né, da administração pública. Executivo. Então, nós temos aqui a prefeitura, tá? Então, sempre que você se lembrar de poder executivo, guarde aí a prefeitura. Prefeitura é na prefeitura que são executadas as leis, né? Prefeito e vice-prefeito são escolhidos pelo voto do povo, ok? Eu já expliquei para vocês que de 4 em 4 anos, temos as eleições municipais, né? E é eleito pela população a pessoa, o prefeito, aí o candidato que mais receber votos, tá? E no caso foi o Juninho do Pão de Queijo, né? E o vice-prefeito Ricardinho, tá? Doutor Ricardinho. Prefeito e vice são escolhidos pelo voto do povo. Secretarias municipais de educação, saúde, segurança e de transportes. Bem, nesse caso das secretarias, esses secretários, eles são nomeados pelo prefeito e pelo vice-prefeito, tá? Ficaria bem complicado, né, para a população também votar nesses profissionais, né? Então, eles geralmente são pessoas, né, capacitadas, escolhidas, né, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, para executar as funções dentro das secretarias. Por exemplo, nós temos o Vitor Hugo Junqueira, é o secretário da Educação, né? Então, ele foi nomeado como secretário da Educação, por conhecer muito bem a área da educação, por ser um professor, né? Ser muito bem estudado, ele tem mestrado, né? Então, ele entende muito sobre as questões, né, educacionais. Então, ele foi escolhido pelo prefeito para assumir a Secretaria da Educação e Cultura. Se nós pensarmos aí na secretária de Saúde, a Bruna Tonetti, ela também é enfermeira, né, estudada, tem mestrado, né, ela estudou muito, conhece muito a respeito dos assuntos voltados para a saúde, né, do paciente. Então, ela é uma pessoa capacitada para assumir a função de secretária de saúde. E assim acontece com as demais secretarias, tá? Desculpa, gente. Então, temos a Secretaria de Saúde, de Segurança, dos Transportes, de Meio Ambiente, que todos eles são nomeados pelo prefeito, tá? Então, nós podemos dizer que todos esses, né, fazem parte do poder executivo, aquele poder que executa as leis. Que leis? Quem elabora essas leis? Né? Quem é que vai criar essas leis? É o poder legislativo. Tá? O poder legislativo é formado pela Câmara Municipal. Qual é a função? Elaborar as leis, né? E quem está na Câmara Municipal? Quem é que atua na Câmara Municipal? São os vereadores. Eles também são escolhidos pelo povo, tá? Através do voto nas eleições. Então, os vereadores também fazem parte aí da administração pública, tá? Então, eles elaboram, eles criam aí projetos de leis, tá? Para que
as pessoas possam aí usufruir, né, e cumprir determinadas leis, mas não são eles que fazem valer, né, essas leis. Eles elaboram, né, e essas leis aí vão para votação, né, e se elas são aprovadas, né, elas fazem aí parte, né, como que eu explico para vocês? Elas são elaboradas, né, e depois elas são analisadas para que elas possam ser, então, colocadas em prática, tá? Por quem, né? E aí, quem vai fazer com que essas leis sejam colocadas em prática, executadas, né? O próprio Poder Executivo, tá? E aí nós temos também o Poder Judiciário, tá? Olha aqui, nós temos a figura do fórum, né? Enquanto no legislativo, nós temos a Câmara Municipal. O Poder Judiciário é formado pelos juízes. O que eles fazem? Analisam e julgam com base na lei. Esses não são eleitos pelo voto do povo, tá? Os processos podem ser trabalhistas, criminais, entre outros. Então, é importante que vocês compreendam aí que os juízes, eles não são eleitos pelo voto popular, tá? Nas eleições, mas sim, eles são funcionários públicos, tá? Que para exercerem a função de juízes, eles precisam, então, prestar um concurso público, fazerem uma prova, tá? Para que eles se mostrem aí capacitados para exercer o papel de juízes. Eles têm que estudar, né? Ser capacitados para essa função, tá? Nem todos os municípios contam aí com o poder judiciário, tá? Disso vocês não sabiam, né? Bem, então, nós temos aí, né, os nossos vereadores, que formam, então, o poder legislativo, tá? Com certeza, conversei aí com o papai, com a mamãe, com a vovó. Quais são os vereadores que eles conhecem? Quais são os vereadores que receberam o voto dos seus familiares? Bem, o prefeito, o vice-prefeito, eu já contei para vocês. O secretário da Educação e a secretária da Saúde, também contei para vocês. Mas será que aí a sua família conhece mais alguém que faz parte do Poder Executivo? Sim ou não? Bem, converse aí depois, vocês vão ter oportunidade de me contar, hein? Olha só. Então, nós vemos aí, vamos pensar aí na implantação de uma coleta seletiva de lixo, né, em um determinado município. Ela vai alterar o cotidiano, o dia a dia das pessoas que vivem nesse município, né? Por quê? Porque as pessoas vão ter que contribuir com essa coleta seletiva. De que modo? Né? Elas vão ter que separar aí o lixo, o material que pode ser reciclado do lixo, né? Dos restos de comida, restos de plantas, né? Do lixo que não pode ser reciclado, papel higiênico, né? Coisas do tipo, né? Então, é importante que essa lei, né? Por exemplo, ela foi criada por quê? Pelos vereadores, tá? Então, eles, nas suas reuniões, né, na Câmara, eles decidiram que a cidade necessita, né, de uma coleta seletiva. E a lei foi ali discutida e foi aprovada, né? Ela foi aprovada, todos entraram aí em concordância, realmente é necessário, porque vai fazer bem para o município, né? Vai ser uma forma de cuidar do meio ambiente. Então, essa lei, ela será implantada, né? Por quem? Pelo poder executivo. Quem faz parte do executivo? Prefeito, né? Vice-prefeito e as próprias secretarias. Aí nós podemos pensar aí na Secretaria do Meio Ambiente, né? Que vai aí comunicar às pessoas e fazer com que essa lei seja implantada realmente, tá? Então é importante que vocês pensem nisso.
converse com o professor e colegas como o poder executivo e poder legislativo trabalham em conjunto no município. Então, como é que o poder executivo, né, prefeito, vice, secretários, né, como é que eles trabalham junto com os vereadores, tá? Então, é importante aí que a gente pense, né, que precisa haver uma relação muito próxima entre esses grupos, entre esses poderes, né? O prefeito, ele é responsável por atender às necessidades da população, né? Então, ele deve seguir o quê? As leis que são propostas, né? De que forma? Vão debater, os vereadores vão debater, vão elaborar essas leis, e o prefeito deve o quê? Seguir essas leis, tá? Já esses vereadores, por sua vez, além deles elaborarem, além deles criarem essas leis, né, então eles vão fazer o quê? O acompanhamento e a fiscalização, né, do quê? Da administração. Como é que o prefeito tem administrado a cidade de Batatais, por exemplo, né? Estou dizendo no nosso caso, né? Como é que o prefeito tem administrado? Está fazendo cumprindo aí com o que foi discutido, com o que foi elaborado e criado para o município, ele realmente tem preocupado, né? Ele está preocupado em atender às necessidades da população da sua cidade, né? Porque a cidade, ela tem muitas necessidades, né? A escola, o direito à escola é um direito que vocês têm, né? Nós estamos numa escola pública, né? Vocês estudam em uma escola pública. Quem administra, né? É a Prefeitura Municipal de Batatais. Através de quem, né? Nós temos aí o nosso secretário de Educação, né? Que é responsável pela parte da educação, certo? Nós pensamos aí na coleta do lixo, né? Nós temos aí os nossos coletores que fazem a limpeza pública, né? Nós temos aí o serviço de água e esgoto. Então, se nós pensarmos numa cidade, num município, né, tem muitas coisas que são necessárias, né, para atender o que? A necessidade da população. Então, vamos ver aí no Saiba Mais. Você sabia que cabe à prefeitura oferecer e manter alguns serviços, como escolas, transporte, limpeza das ruas, postos de saúde, áreas de lazer, entre outros? Então, pessoal, quando vocês vão ao postinho, passar pelo médico, fazer algum exame, tomar alguma vacina, né? Isso é dever de quem? Da prefeitura, né? É a prefeitura que deve oferecer e manter esses serviços ativos para atender a população, né? Assim como eu disse para vocês, a coleta de lixo, né? A limpeza de ruas, o transporte público, né? Municipal, tá? A manutenção das praças, né? A poda das árvores. Então, são muitos serviços que devem ser, ou serviços públicos que devem ser oferecidos em uma cidade, em um município. Todo cidadão, eu sou uma cidadã, você é um cidadão, seu pai, sua mãe, tá? Seus parentes são cidadãos. Todo cidadão tem direitos garantidos por lei. Direito à segurança, moradia, educação e saúde. Mas será que nós, enquanto cidadãos, nós temos somente direitos? Nós temos que exigir aquilo que nós consideramos necessário? Não. Nós somos cidadãos, temos direitos, mas também temos deveres, tá? Então, é importante que nós saibamos cumprir, né, obedecer às leis que são propostas pelo nosso município, tá? As leis que são propostas aí pelo poder legislativo, porque nós temos que cumprir com essas leis, porque nós temos que proteger o nosso meio ambiente, nós temos que respeitar o patrimônio público, aquilo que, por exemplo, o que é um patrimônio público? A escola é um patrimônio público.
tá? Ao mesmo tempo que a gente diz que ela não tem um dono específico, ela pertence ao quê? A toda a população, né? Na escola onde você estuda, né? São muitos alunos que ali estudam, mas pensa há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás. Já passavam crianças por ali, né? Então, a escola, ela é necessária à população, né? O tempo vai passando, novas crianças vão chegando, outras crianças vão saindo, né? Então, é um patrimônio público, tá? Enquanto existir aquela escola, vai aí cumprir com o seu papel, né? De fornecer aí a educação que todos precisam, tá? Então, os cidadãos também têm deveres a cumprir. O dever de obedecer às leis, preservar, ou seja, proteger o ambiente, votar e respeitar o patrimônio público, né? Então, nós temos aí todo cidadão, né, acima de 16 anos, tem o direito aí de votar, né? E escolher aí os seus próprios governantes. É claro, né, que quem receber a maior quantidade de votos é que será escolhido, né, para assumir aí a administração pública, tá? Então, é importante que vocês entendam aí, né, sobre isso. Agora, discuta com os colegas. No caso, vocês vão discutir com a sua família. Em seu município, ou seja, em nosso município, todos têm os seus direitos respeitados? Enquanto cidadãos, temos direitos. Será que todos nós temos o direito, os nossos direitos de segurança, de moradia, de saúde, de educação respeitados? Por quê? Então, é importante que você aí mantenha um diálogo com a sua família a respeito desse assunto. E 2, todos, toda a população batataense cumprem os seus deveres? Toda a população cumpre com seus deveres? Explique. Será mesmo que toda a população aí, né, está preocupada em cumprir com as leis, com as regras que regem o nosso município, né? Nós precisamos pensar nisso, porque muita gente pensa nos direitos que tem, mas se esquece de cumprir os deveres, tá? É claro que existem situações em que o cidadão ele é desrespeitado, né? Mas também existem situações que o cidadão não cumpre com o seu dever. Então, nós precisamos agir, né, de acordo com as leis. Se nós queremos respeito, nós precisamos respeitar. Está aí o princípio da cidadania, conhecer as leis que regem nosso município, cumprir com essas leis. Se nós assim fazemos, nós temos condições de exigir, pedir, solicitar, né, reivindicar os nossos direitos. É a partir do momento que a população, o cidadão, começa a agir com justiça, né, nós teremos o quê? Uma sociedade mais justa, tá bom? Eu espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho sobre poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, eu peço para vocês responderem as perguntinhas que vocês têm aí, né, impressas. Quais são os 3 poderes que o município possui? Então, após vocês colocarem a data, o nome, a data, o 4º ano B. Essa folhinha, eu vou pedir, né, para vocês fazerem com muito capricho, para vocês depois fotografarem, tá? De forma bem visível para eu avaliar, ok? Então, é um exercício para a nota, eu preciso que todos me encaminhem. Quais os 3 poderes que o município possui? Eu já citei os 3. Qual a função do poder executivo? Né? Lembre-se aí, executar, mas executar o quê? Então, leia novamente no seu livro que você vai saber aí me responder.
Qual a função do poder legislativo? Qual a função do poder judiciário? O município é administrado por políticos que são escolhidos pelos habitantes do município, né? Ou seja, os cidadãos, né, é que escolhem aí os seus governantes. Explique como é feita a escolha dos governantes de um município. De que forma? Eu expliquei para vocês, né? O que acontece aí de 4 em 4 anos? É importante que você escreva de uma forma aí que nós possamos compreender, explicar, tá? De que modo é feita essa escolha, né? De quanto em quanto tempo ela acontece, ok? Quem administra cada poder? Bom, o poder judiciário, ele é administrado pelos vereadores, pelo prefeito ou pelo juiz de direito? 2. O poder executivo. Quem é que administra? Os vereadores, o prefeito ou o juiz de direito? E o poder legislativo? Legislativo, os vereadores, o prefeito ou o juiz de direito. Então, você vai enumerar de acordo com quem administra cada um desses poderes, tá bom? 7. Assinale as alternativas. Eu vou colocar aqui em negrito, você pode grifar aí, tá? Eu vou grifar também. São considerados serviços públicos. Então, você vai encontrar mais de uma alternativa correta. Então, você vai colocar um X naquelas que você considera que são serviços públicos, que são oferecidos para a população. Construção de redes de água e esgoto, construção de bancos e grandes lojas. Então, observem, tem alguns que são serviços públicos que devem ser oferecidos para a população pela administração pública, ou seja, pelo prefeito, né? Pelas secretarias. Então, observe, algumas não são serviços públicos. Limpeza pública, conserto e iluminação de ruas, praças, jardins e avenidas. Construção e conservação de escolas, hospitais, creches, parques infantis. Construção de shoppings e cinemas. 8. Você mora na área rural ou na área urbana? Pense nisso. Você mora em um bairro ou no centro da cidade? 9. Escreva o nome do atual, ou seja, que está trabalhando nos dias atuais. O prefeito do município, quem é? O vice-prefeito, o governador do estado, nosso estado é o estado de São Paulo. Quem é o nosso governador? E o nome do presidente da República, ok? 10. Pinte no mapa abaixo. Pinte de verde o estado em que mora e escreva o nome dele aqui. Nós já trabalhamos isso no nosso livro, na aula passada, mas eu quero reforçar aqui, que você pense qual é o estado em que nós moramos. Nós sempre dizemos assim, nós moramos em Batatais, estado de... Né? Nós sempre dissemos, gente, desculpa aí se eu errei. Pinte de amarelo, onde é situada a capital do Brasil. E escreva seu nome. Então, você vai aí procurar, né, onde é que está localizada a capital do nosso país, do Brasil. Onde é que ela está localizada? Certo? Eu espero aí que vocês tenham compreendido, né, os nossos textos, né, vocês tenham entendido o que é poder executivo, legislativo e judiciário. Se você tiver dúvidas, deixe uma mensagem no WhatsApp, que assim que possível eu entrarei em contato com vocês. Desejo que todos tenham
Um bom descanso e até a próxima aula.